Olá pessoal, aqui é o apóstolo Ivani Vieira. Nós vamos estudar hoje o Salmo de número 102. Estamos estudando todos os salmos da Bíblia, hoje o de número 102. Vamos aos versículos 1, 2 e 3. Vamos estudar só alguns versículos porque o salmo é muito grande. Vamos lá. Ó Senhor, ouve a minha oração, chegue a ti o meu clamor. Não escondas de mim o teu rosto no dia da minha angústia. Inclina para mim os teus ouvidos no dia em que eu clamar. Ouve-me depressa, porque os meus dias se desvanecem como a fumaça, os meus ossos queimam como brasa. O salmista pedindo a Deus aqui para que Deus ouvisse a sua oração. A gente não sabe qual era a luta que o salmista estava passando, se era uma enfermidade, se era um problema no casamento, se era um problema espiritual, mas ele estava falando para Deus não esconder o rosto dele no dia da angústia dele. E Deus nunca esconde o rosto dele na nossa angústia, no dia da nossa angústia, se nós o buscarmos com sinceridade e estivermos dispostos a obedecer às instruções que ele pôs no nosso coração. Há muita gente que diz assim: eu estou orando, mas Deus não está atendendo, Deus não está nem aí comigo. Não, você que não está nem aí com Deus. Que às vezes não gosta de ler Bíblia, não gosta de ir na igreja, não congrega, não cuida de ninguém, não faz a obra do Senhor, não confia em Deus, duvida dele. Como que Deus vai atender o seu clamor? Deus é o socorro bem presente na hora da angústia, mas desde que nós confiemos nele, número 1, e número 2, estejamos dispostos a obedecer o que ele tem para nós. Você lembra de Naamã, o general sírio, no livro de 2 Reis, no capítulo 5? Ele tinha fé que Deus podia curá-lo, mas ele não queria mergulhar no Rio Jordão, conforme a instrução que Deus dera ao seu profeta Eliseu. Ele não queria, ele tinha fé, mas ele não queria obedecer. Tem muita gente assim. No dia da angústia ele clama, ele até tem fé que Deus pode resolver e atender a sua oração, mas ele não quer fazer do jeito de Deus. Ou seja, ele tem que dizimar, não quer dizimar. Ele tem que ofertar, não quer ofertar. Ele tem que pedir perdão, não quer pedir perdão. Ele tem que parar de trair a mulher e não quer parar. Ele tem que parar de falar mal da igreja e não quer parar. Você está entendendo? Ele quer do jeito dele. Deus não quer que ele trabalhe no emprego, ele quer trabalhar naquele emprego. Deus não quer que ele namore aquela pessoa, ele vai e namora a pessoa. São pessoas teimosas. Então o salmista diz: Senhor, atende a minha oração. Eu vou ser sincero diante do Senhor e com certeza o Senhor responderá no dia da minha angústia. E com certeza Deus responde. E aí no versículo 3 ele fala que os dias dele estavam desvanecendo, ou seja, ele daqui a pouco ele ia morrer e não ia ter nada na vida. E Deus atendeu a sua oração, senão o salmo não estaria aqui na Bíblia, né, meus irmãos? Então Deus atendeu a sua oração e com certeza o abençoou. Deus não se esquece de que somos pó, de que o nosso tempo é passageiro na terra, e que se Deus não der vitória pra gente, daqui a pouco quando vem a gente já tem 70, 80, 90 anos, morreu, né? Então Deus, ele quer sim atender as nossas orações, desde que nós cumpramos essas duas exigências, fé e obediência à instrução. Versículo de número 13. Tu te levantarás e terás piedade de Sião, pois o tempo de te compadeceres dela, o tempo determinado já chegou. Isso aqui é revelado para você hoje. O tempo de Deus se compadecer do seu problema já chegou. O tempo é hoje. Deus quer te atender. Deus quer te abençoar. Deus quer curar essa enfermidade hoje. Deus quer abrir essa porta hoje. Deus quer te fazer feliz hoje. O tempo chegou, né? Deus não está falando no salmo aqui para esperar. Deus está falando que o tempo chegou. Mas desde que nós, volto a dizer, creiamos e obedeçamos às suas instruções. Então o tempo chegou. Deus se levantará e terá piedade de Sião. Deus está tendo piedade de nós hoje. E Deus vai atender a nossa oração. O tempo chegou, graças a Deus. Como é bom ouvir essa frase de que o tempo chegou e que Deus já está se apressando em atender a nossa oração. Não é mesmo, irmãos? Vamos ao versículo 16 e 17. Pois o Senhor edificará Sião e na sua glória se manifestará. Atenderá a oração do desamparado, não desprezará a sua petição. Está vendo o que Deus está falando? Que ele vai atender a oração do desamparado. Quantas vezes nós somos desamparados? Desamparados pela família, desamparados até por alguns na igreja, desamparado pela esposa, pelo marido, desamparado pelos filhos. Quantos desamparados existem por aí e que estão clamando, estão se suicidando, estão pulando do prédio, cortando o pulso, ao invés de buscar a Deus, ao invés de saber que Deus tem a solução do problema dele, né? Então ele diz que Deus não vai desprezar a nossa petição, o nosso pedido. Então vamos clamar.
Vamos orar mesmo, não é fazer 1 minuto de oração e esperar a resposta, não. É orar mesmo, é perseverar em oração, como a Bíblia diz. Paulo diz aos Tessalonicenses, no capítulo 5, no versículo 17, orai sem cessar. Então nós devemos orar sem cessar, clamar mesmo, porque Deus atenderá a nossa oração com certeza. Pode parecer que está demorando, mas Deus está trabalhando em você, para você estar recebendo essa vitória que você está buscando. Versículo 19 e 20. O Senhor olhou do alto do seu santuário, dos céus observou a terra, para ouvir os gemidos dos presos, para soltar os sentenciados à morte. Olha o que Deus está fazendo, lá do alto dos céus, Ele está olhando para ver o gemido dos presos. Não são os presos só que estão nas cadeias, mas às vezes nós também estamos presos. Estamos presos aos vícios, estamos presos a algum tipo de pecado, estamos presos à obra de macumbaria que está nos travando, não deixa a gente prosperar, não deixa a gente ser feliz. E Deus está ouvindo o gemido dos presos para o soltar, como eles são sentenciados à morte. Deus quer soltá-los. Então Deus quer nos soltar, Deus quer nos libertar, mas desde que nós clamemos a Ele. Volto a dizer, se nós não clamarmos, Deus não irá nos libertar e nós vamos continuar presos a essas coisas que nos oprimem. Versículo 24, para nós fecharmos o salmo de hoje. Disse eu, ó Deus meu, não me leves no meio dos meus dias, os teus anos alcançam todas as gerações. Olha o que o salmista está falando aqui. Senhor, estou com medo de morrer antes do tempo. Não me leves no meio dos meus anos. Eu ainda não tenho idade para ir embora, isso que o salmista fala. E tem hora que vem problemas na vida da gente, já veio sobre mim também. E a gente pensa assim, meu Deus, acho que acabou a minha carreira. A gente olha pra gente, a gente é tão novo, a gente fala assim, ai meu Deus, minha carreira já acabou nada. Deus está falando para você clamar a Ele, para Ele não te levar no meio dos anos, porque tem muita obra para ser realizada. Para de ficar pedindo para Deus te levar. Deus tem solução para o seu problema. Não chegou a sua hora, tem muita alma para ganhar, tem prosperidade para vir sobre a sua vida, felicidade conjugal, criar filhos, ser alguém importante na sociedade, ser realizado na sua profissão. É muita coisa que Deus está preparando, você fazer viagens, conhecer o mundo todo, ganhar o máximo de quantidade de almas possível. Deus está falando com você para você fazer essa oração. Não me leve no meio dos meus anos. Resolva a minha situação para que eu venha me livrar dessa angústia e venha ter prazer na minha vida. Porque também não adianta, né, meus irmãos, passar 80, 90 anos aqui só de amargura, só de tristeza, só de decepções. E Deus sabe que nós somos pó e que nós não temos estrutura para aguentar provas por muito tempo. Então Ele é o socorro seu hoje. Deus está falando, eu quero te socorrer. Eu quero arrancar essa angústia, essa depressão, esse trauma, essa desesperança, esse medo do amanhã. Eu quero te libertar, você está preso, mas eu sou poderoso para te libertar, para abrir as portas, para te fazer feliz, para fazer o povo entender que eu sou na tua vida, oh glória a Deus. Vamos clamar, meus irmãos. Ele ainda ouve orações, Ele ainda ama o que criou, Ele não abandonou a sua criatura, oh glória a Deus. Clamemos ao Senhor e Ele irá nos ajudar. Que Deus abençoe tremendamente a sua vida. Até o próximo salmo, se Deus quiser.